Olá para você que começa o seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. E aqui a gente resume para você nos próximos 13 minutos os principais acontecimentos da semana. Vamos falar sobre o crescimento do PIB brasileiro, o aquecimento do setor de construção, a manifestação de 8 partidos contra a violência política e muito mais. Muito prazer, eu sou Carol Brito e esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias da rede PT de comunicação. A Semana no Café PT começou com uma entrevista com o deputado federal pelo PT de Minas Gerais e líder na Câmara, Odair Cunha. Ele falou sobre a atuação do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados e as expectativas para os resultados do time Lula nas eleições municipais em Minas Gerais. O grande desafio da bancada é você conseguir identificar aquilo que é principal, central, e conformar uma maioria em torno daquilo que é necessário ser viabilizado do ponto de vista da aprovação da norma legislativa. E é sempre um exercício democrático relevante. Agora está em debate no Congresso Nacional, por exemplo, o Acredita, que é um programa que viabiliza acesso ao crédito para a maioria da população brasileira, fazer com que a economia cresça, se desenvolva de maneira a incluir, a gerar mais emprego, a melhorar a renda do trabalhador. Nós temos projetos que podem ser votados ainda da microeconomia, que podem contribuir de maneira decisiva para a aceleração do crescimento do país com inclusão social. E, é claro, precisamos dar conta de votar a Lei de Diretriz Orçamentária, votar o orçamento do ano de 2025. 8 partidos lançaram uma carta aberta em defesa da democracia e contra a violência na política no Rio. O documento é uma resposta ao episódio de domingo em que Rodrigo Amorim, candidato a prefeito pela União Brasil, agrediu Leonel de Esquerda, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Os partidos afirmaram que medidas necessárias contra Rodrigo Amorim vão ser tomadas nas esferas eleitorais e criminais. Leonel Querino formalizou a agressão por meio de um boletim de ocorrência. Amorim disse à Polícia Civil que não agrediu o candidato e que teria sido caluniado por ele. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e o deputado federal Lindbergh Farias manifestaram apoio a Leonel. Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para externar a nossa solidariedade ao companheiro Leonel de Esquerda, que foi brutalmente atacado por esse tal Rodrigo Amorim. Aliás, um criminoso. Acho que esse menino queria era mesmo matar o Leonel pelo estilo do ataque, pelo que ele fez. Quero dizer a vocês que nós estamos colocando nosso corpo jurídico, nossos advogados, já para trabalhar. Nós vamos até o final para que essa pessoa seja responsabilizada e pague por esse atentado. Força, Leonel de Esquerda, nós estamos com você. Na verdade, sinceramente, o que houve, e ficou demonstrado que foi o pé dele, o tênis dele, chutando a cara do Leonel de Esquerda. Quem chuta a cara de alguém caído no chão, o nome disso é tentativa de homicídio. É muito grave. Além da impugnação da candidatura do Rodrigo Amorim, nós vamos entrar com ação criminal, porque a justiça nesse momento tem que aparecer, senão a violência na política sai do controle. Solidariedade, Leonel de Esquerda. Siga firme. E no Café PT da quarta-feira, o advogado do Diretório Nacional do PT, especialista em direito eleitoral e partidário, Marcelo Schmidt, falou sobre o que é permitido e o que é proibido na campanha eleitoral para as eleições deste ano. A regra é a liberdade de manifestação. Então as pessoas podem, durante o período eleitoral, desde o dia 16, pedir voto, manifestar interesse no voto no seu candidato. O que não é possível? Exacerbar esse direito de livre manifestação. Então, quando uma pessoa faz um pedido de voto negativo, ou melhor, um pedido de não voto, como a legislação e a jurisprudência chamam, isso não pode ser feito na internet. Então, você não pode fazer uma propaganda negativa de um adversário. E o que é mais importante também que não pode ser feito na internet? A disseminação de desinformação, as mentiras. Sim. Hoje já é uma situação que as sanções estão mais elevadas, então é um cuidado que tem que se ter. Uma outra coisa que é muito importante que na internet, que pode ser feita, mas que tem que ter cuidados, é o impulsionamento pago de publicações. Desde que esse impulsionamento observe algumas regras. Primeiro, é só a candidatura que pode fazer esse impulsionamento. De novo, não pode ser um impulsionamento negativo.
A sanção é muito alta em cima disso e pode gerar até uma inelegibilidade. O Produto Interno Bruto tem crescido além do esperado e vem superando todas as expectativas. É o que mostram os dados divulgados pelo IBGE. Quem traz mais informações é a repórter Larissa Sarmento. De abril a junho deste ano, o Produto Interno Bruto registrou aumento de 1,4% na comparação com o primeiro trimestre de 2024 e avançou 3,3% em relação ao mesmo trimestre de 2023. No segundo trimestre deste ano, o PIB totalizou quase 3 trilhões de reais. O melhor resultado foi da indústria, que cresceu 1,8%, seguida pelos serviços, que avançaram 1%. O presidente Lula comemorou os números do IBGE por meio da rede social Blue Sky e enfatizou a melhoria da qualidade de vida da população, o crescimento do país que se soma ao aumento dos empregos, o consumo das famílias e a melhora na qualidade de vida. A estimativa oficial do governo para o PIB era de um crescimento de 2,5% no acumulado do ano, mas esse valor já foi ultrapassado. Para economistas do mercado, a economia brasileira deve crescer acima do esperado em 2024. Com o avanço de 1,4% no PIB no segundo trimestre em relação ao período anterior, o Brasil teve o segundo maior crescimento mundial numa lista de 58 países, ficando à frente de grandes economias como os Estados Unidos e a China. O ranking é elaborado pela agência de classificação de risco Austin Rating. A repórter da Rádio PT, Denise Coelho, traz mais informações. Nas redes sociais, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o resultado acima da expectativa não é milagre e tem explicação, já que o Estado brasileiro retomou seu papel de indutor da economia, especialmente com a política fiscal. Em entrevista à Globo News, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou como o governo tem atuado para estimular a economia, ainda cortar gastos onde precisa, sem comprometer as políticas sociais. Mas agora o que está acontecendo é o seguinte, a pessoa está investindo porque ela tem para quem vender. Então o Brasil está crescendo com baixa inflação. Nós fomos o segundo país do mundo que mais cresceu no segundo trimestre de 2024. Pode ter um ciclo virtuoso na economia quando você faz os ajustes no lugar certo. Porque tem gente que diz que qualquer ajuste fiscal é importante, mas não se atenta para a qualidade do ajuste fiscal. E nós tomamos, na minha opinião, a decisão correta. E o aquecimento da economia segue em alta para diversos setores, como o da construção, que registra um crescimento contínuo e deve receber quase 700 bilhões de reais em investimentos até 2026. A avaliação é da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan. Segundo o estudo, o setor já representa 3% do Produto Interno Bruto Nacional e 13,5% do PIB industrial. E movimentou no último ano 342 bilhões de reais. Sempre que você estiver passando pela sua cidade ou no seu bairro e encontrar alguma casa ou edifício sendo construído, por exemplo, o que não tem sido incomum na maior parte do Brasil, saiba que aquela obra faz parte dessa estatística. E não só a obra, mas também os trabalhadores que estão ali naquela construção. Esse crescimento do setor já gerou mais de 3 milhões e 400 mil postos de trabalho, sendo a construção civil seu principal segmento. Dos 696 bilhões de reais em investimentos previstos para os próximos 2 anos, cerca de 345 bilhões, ou seja, a metade, serão disponibilizados para novas moradias do Minha Casa Minha Vida. E o podcast Pode Tremer desta semana recebeu Leide Cali, psicóloga jurídica, pesquisadora, conselheira suplente do Conselho dos Direitos das Mulheres do DF, diretora de Relações Institucionais da União Brasileira de Mulheres do DF e multiartista, para falar sobre a importância do funk para as juventudes de periferia e educação popular. Foram jogando o racismo com o funk, foram jogando o funk, né, para escanteio, vou nem falar esquerda para não falar que é para escanteio, e foi crescendo. Claro, a gente tem esses expoentes, mas até aquele preconceito generalizado, que é que não presta, que não sei o quê, igual o rap ainda, busca de bandido, não sei o quê, quando a gente tá transformando a realidade, transformando mentes, corações, salvando vidas. Tem os funk de 1995, 90, que fala da luta dos funkeiros de levar o arroz e o feijão para casa através do funk.
das favelas, da periferia, sabe? As pessoas não querem falar sobre isso. Quer falar que o baile funk é as de menor fazendo isso, fazendo aquilo. Mas não quer falar também que a gente tem legado. Funk é legado, né? O Café PT desta sexta-feira entrevistou Pedro Kizai, candidato do PT à Prefeitura de Chapecó, que falou sobre a importância da parceria com o governo federal para desenvolver o município catarinense. Um prefeito que fica de costas para o governo federal, um prefeito que fica de costas para o governo estadual, é o município que perde, é o povo que perde. Por isso essa oportunidade histórica de Chapecó viver uma nova experiência política sintonizada com o governo federal. De um lado, a economia crescendo, gerando oportunidade, gerando emprego no Brasil e em Chapecó, mas também as políticas públicas, mas também as políticas sociais, que em 1 ano e meio de governo Lula, a gente já percebe essa parceria do governo federal com Chapecó e uma nova gestão sintonizada com o governo federal vai ser muito bom para o Brasil e para o povo chapecoense. E agora você confere os destaques da agenda do presidente Lula nesta semana. Na terça-feira, o presidente compareceu à solenidade de posse do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marques, no cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Na quarta, Lula sancionou os projetos de lei que reconhecem o Festival Folclórico de Parintins e os bois Garantido e Caprichoso, além do Arraial de Pavulagem como manifestação da cultura nacional. Na quinta, o presidente Lula entregou obras de ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, ao lado dos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Nízia Trindade. Mais tarde, compareceu à cerimônia de abertura da 27ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Nesta sexta, o presidente participou da inauguração do primeiro trecho do BRT Norte e Sul de Goiânia e fez anúncios de investimentos nos institutos federais em Goiás. Nesta semana, Lula também recebeu no Palácio do Planalto estudantes, professores e diretores das 21 escolas que atingiram a nota máxima no último ciclo do IDEB. Agora nós temos a tarefa de pegar o que acontece de fato dentro de uma escola como a de vocês, que motiva vocês virar nota 10. E o que acontece nas escolas de vocês, nós precisamos garantir que aconteça em todas as escolas desse país. Porque também nós descobrimos que milhões de crianças no 2º ano de escola fundamental ainda estão analfabetas. E nós fizemos um pacto com governadores, fizemos um pacto com os prefeitos, para ver se até 2030 a gente, pode chegar no mínimo a 80% das crianças, no 2º ano do ensino fundamental, totalmente alfabetizada. A educação é investimento e é o mais importante investimento que um governo pode fazer. E esse foi mais um 13 Minutos, com os destaques dos últimos dias da TV PT. E se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Agora eu me despeço e desejo a você um ótimo final de semana.